Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Estamos chegando ao final desse módulo. Esse é o penúltimo episódio 12 do módulo 2 da série A Ordem. E nesse episódio nós vamos trabalhar um pouco mais sobre a tradição gnóstica e a fragmentação de autoridade. Nosso objetivo aqui é discutir a tradição gnóstica e como ela alimenta o individualismo espiritual, minando estruturas representativas e autoridade legítima dentro da igreja. Nós vamos utilizar aí alguns referenciais para a gente adiantar dentro desse conteúdo. Um deles é Hans Jonas, ele que trabalha um pouco sobre a gnose antiga e moderna. Basicamente, o Eric Wagner fala bastante disso, sobre gnosticismo e desordem, sobre a questão da espiritualidade autônoma e o colapso institucional. E vamos trabalhar também um pouco sobre Zygmunt Bauman, onde ele trabalha sobre a pós-modernidade e a liquidez institucional. Eu quero trabalhar aqui com vocês 5 partes nesse episódio. A primeira parte tem a ver com o gnosticismo antigo e o perigo da autorrevelação. Aí a segunda parte desse episódio trabalhar a substituição da comunhão pela experiência autônoma. E na terceira parte, vencer com vocês as teologias pós-modernas e a desinstitucionalização do sagrado. E a quarta parte, o desafio da ordem litúrgica e ministerial no adventismo. E então, fazer uma aplicação sobre como recuperar a autoridade apostólica com representatividade dentro do nosso contexto. Então vamos lá, na parte 1. Quando a gente fala de gnosticismo antigo, nós estamos falando de um perigo real de autorrevelação. O gnosticismo foi uma das primeiras grandes heresias a confrontar a igreja cristã primitiva. Surgido entre os séculos I e III, o pensamento gnóstico representava uma cosmovisão radicalmente dualista que separava o mundo espiritual, no conceito bom, e o mundo material, mal, rejeitando então a criação como obra de um Deus inferior, que ele chamava de o demiurgo, e afirmando que a salvação vinha por meio de um conhecimento secreto, que era a gnosis, acessado por poucos iluminados. Tá? E no centro da visão gnóstica está o conceito de autorrevelação. O indivíduo descobre a sua centelha divina por meio de uma jornada interior e não é mediante a revelação histórica, comunitária ou encarnacional da fé. Normalmente na tradição gnóstica, a autoridade externa, como escritura, tradição, comunidade, ministério ordenado, é frequentemente descartado como corrupta ou irrelevante, e o verdadeiro caminho é a iluminação interior, muitas vezes em contraste com a fé pública e organizada, e esse paradigma gera consequências devastadoras para qualquer estrutura eclesiástica que se baseia na autoridade apostólica, na representatividade e na teologia da encarnação. Tá? Quando a verdade passa a ser definida pelo sentimento ou pela intuição do indivíduo, aí a ordem compartilhada é vista apenas como obstáculo e não como um canal de graça, né? E aí a comunidade é substituída pelo eu espiritual, a ortodoxia pelo misticismo privado e aí a submissão pela autossuficiência. Embora o gnosticismo antigo tenha sido formalmente combatido pelos pais da igreja, a sua lógica persiste nos séculos seguintes e ressurgiu com força na modernidade e no pós-modernismo. Hoje, muitas das crises institucionais eclesiásticas podem ser lidas à luz da tradição gnóstica, que é essa desconfiança, da autoridade, a rejeição da disciplina, a espiritualidade desvinculada da doutrina, o esvaziamento da ordem litúrgica e também a fragmentação da unidade. E no contexto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa influência se manifesta quando líderes ou membros passam a valorizar mais suas impressões espirituais do que o processo coletivo de discernimento. Quando a missão pessoal se sobrepõe à missão institucional, quando a voz subjetiva substitui a voz profética reconhecida pela comunidade, e quando o carisma individual busca a isenção da ordem representativa. E aí a tradição gnóstica, ao prometer essa liberdade espiritual, acaba enfraquecendo os vínculos que sustentam a comunhão. Ela oferece iluminação pessoal, mas ela mina a edificação coletiva. Por isso, é essencial recuperar uma compreensão bíblica da revelação. Porque ela é pública, ela é histórica, ela é comunitária, ela é confiada a um povo e não a indivíduos isolados. A verdade é encontrada em Cristo, revelado na palavra e vivido na comunhão dos crentes. Então o que você vai ver é uma substituição da comunhão pela experiência autônoma. E essa é a segunda parte desse episódio. Quando você olha o cristianismo bíblico, sempre foi uma fé comunitária.
Desde o Pentecostes, a vida cristã se desenvolve em comunhão, no partir do pão, na oração e na doutrina dos apóstolos. A igreja é corpo, pessoal. A igreja é casa, ela é assembleia. É uma realidade vivida em conjunto. No entanto, o avanço da tradição gnóstica moderna, especialmente em suas expressões subjetivas e existencialistas, tem promovido uma substituição silenciosa e corrosiva da comunhão pela experiência autônoma. São os crentes de culto de YouTube, tá? Crentes que deveriam estar congregando e se permitiram ter uma fé individual. Não participa de uma fé coletiva. A espiritualidade que deveria ser nutrida pelo culto coletivo, né? pelos ritos da igreja e pela escuta comum da palavra, passa a ser vivida em isolamento. Ela é filtrada exclusivamente pelas emoções e preferências do indivíduo. Aí a pessoa tem essa ideia do sentir Deus, né? Ela se torna mais importante do que permanecer em Cristo. Né? O critério da verdade aí se desloca do assim diz o Senhor para o que eu sinto que Deus me disse. Aí você vai vendo que essa substituição fragiliza a unidade da fé e compromete a coesão doutrinária. A igreja deixa de ser o lugar de ensino, de correção e envio e passa a ser vista como um repositório de recursos espirituais a serem consumidos conforme o desejo pessoal. Aí a pregação se torna entretenimento, a liturgia se torna performance, aí a comunhão um evento opcional e a autoridade espiritual uma sugestão. E na igreja adventista, isso se manifesta na resistência crescente à disciplina eclesiástica, na fragmentação teológica informal e na busca por uma experiência mais autêntica fora das estruturas organizadas da igreja. Aí nós vamos vendo pequenos grupos desconectados, ministérios paralelos, movimentos individualistas que se proliferam, muitas vezes desconectados da missão institucional e da teologia bíblica. E esse fenômeno exige da liderança uma resposta pastoral e teológica muito firme. É preciso restaurar a beleza e a necessidade da comunhão. Ensinar que espiritualidade bíblica não é individualista, mas é corporativa, que a salvação é pessoal, mas nunca privada, que a fé é experimentada com os outros e não contra os outros. E o Espírito é dado ao corpo, não apenas ao crente isolado. E a igreja precisa ser reencontrada como lugar de pertença, de aprendizado, de correção, de esperança, onde as experiências individuais são confirmadas pela palavra e testadas na comunidade. Onde os dons, pessoal, são exercidos com submissão e os ministérios se desenvolvem em cooperação. Somente assim a experiência espiritual será verdadeira. Não vai ser uma fuga, mas uma incorporação. E é isso que faz sentido. Então, teologias que são pós-modernas e que promovem essa desinstitucionalização do sagrado, elas são corruptoras da ordem. A pós-modernidade trouxe consigo um conjunto de valores que redefiniram radicalmente a maneira como o sagrado é percebido, como ele é vivido, como ele é transmitido. E entre as suas marcas mais significativas está a recusa de grandes narrativas, suspeita diante da autoridade institucional e a ênfase na pluralidade das experiências individuais. E é nesse novo contexto que a tradição gnóstica encontra um terreno muito fértil para se infiltrar sob novas roupagens. Quando você olha as teologias pós-modernas, influenciadas por correntes filosóficas como o desconstrutivismo, o existencialismo subjetivista, todas elas tendem a desconfiar de estruturas religiosas, principalmente os movimentos de igrejas emergentes e assim por diante. Elas duvidam de dogmas firmes ou de qualquer forma de autoridade transcendente imediata. O sagrado aqui é internalizado, relativizado e muitas vezes desconectado da revelação bíblica, tá? E o que importa não é o que Deus falou na história, mas o que faz sentido para mim hoje. Essa lógica produz uma espiritualidade líquida, como diz o Bauman, uma espiritualidade completamente mutável, desconectada, centrada na experiência pessoal e na emoção. Aí os ritos da igreja se tornam opcionais, a comunidade é vista como um acessório e a autoridade eclesiástica como um vestígio de um tempo opressor. Aí o sagrado deixa de ser um mistério, que chama a reverência, e se torna um produto simbólico manipulável, Infelizmente é assim. E na igreja adventista, isso pode se manifestar quando os membros começam a selecionar quais doutrinas seguir com base em conveniências culturais. Quando a pregação evita o confronto profético para não ofender sensibilidades individuais. Quando a ordem litúrgica é abandonada por espontaneísmos descontextualizados. Aí você vai ver quando os líderes passam a hesitar
em exercer a autoridade espiritual por medo de serem taxados de autoritários. E o resultado é uma igreja sem norte, onde cada um faz o que é reto aos seus próprios olhos, uma eclesiologia completamente fragmentada, vulnerável à cultura de consumo e ao pragmatismo emocional. Essa é a realidade. Que você vai ver, decorrente disso, é uma autoridade bíblica que é corroída pela estética do sentir, e aí a teologia é substituída por slogans espirituais. Resgatar o sagrado, gente, implica reafirmar a autoridade das escrituras, implica reafirmar a beleza da tradição e a necessidade das estruturas que mantêm a igreja unida, viva e fiel. Significa lembrar que Deus fala, que Ele age, que Ele se revela não apenas ao indivíduo, mas também na comunidade. Que o Espírito edifica por meio da ordem, da disciplina e da representação. E que o sagrado não é moldado por nossas emoções, ele nos molda. Tá? Ele nos molda. E aí vem o desafio da ordem litúrgica e ministerial no Adventismo. Porque no centro da tradição adventista está o compromisso com uma ordem litúrgica e ministerial que reflete essa reverência, essa clareza bíblica e o propósito missionário. Contudo, à medida que as influências gnósticas e pós-modernas ganham espaço na cultura geral, esse compromisso tem sido cada vez mais tensionado por uma espiritualidade que valoriza o improviso, a experiência pessoal, a autonomia acima da comunhão estruturada e da missão compartilhada. A liturgia, na teologia bíblica, não é apenas uma sequência de atos religiosos. É uma encenação pública da fé. É uma expressão da ordem espiritual que forma a comunidade. E quando essa liturgia é abandonada ou banalizada, aí a igreja corre o risco de fragmentar-se em performances individuais desconectadas. O culto deixa de ser um encontro com Deus mediado pela palavra e pelo corpo para tornar-se uma vitrine de autenticidade subjetiva. E é dessa forma que o ministério pastoral e o serviço leigo também correm o perigo. Quando desvinculados da autoridade representativa, eles tendem a se transformar em empreendimentos individuais. Aí o indivíduo acha que ele pode, que ele tem o total controle, que ele tem o poder suficiente. E aí a ordenação, em vez de ser um chamado reconhecido pela igreja, passa a ser tratado como um direito pessoal ou um projeto alternativo. Comissões perdem legitimidade diante de lideranças paralelas e ministérios autônomos reivindicam voz e influência sem vínculo com a missão eclesiástica comum. Esse cenário representa um dos maiores desafios à autoridade e à coesão da Igreja Adventista. A fragmentação ministerial, a fragmentação litúrgica e organizacional, e isso sim é um sintoma de um problema mais profundo, que é a perda da compreensão teológica da ordem como dom divino. E quando a ordem é vista como obstáculo e não como canal de graça, a igreja se enfraquece. Aí a resposta, no entanto, não é autoritarismo, mas é restauração espiritual da autoridade. Daí é necessário ensinar que a liturgia forma a fé, que a autoridade ministra, não domina, que a missão é vivida em corpo, não em células autônomas. O culto precisa ser belo, pessoal, teologicamente sólido, mas também espiritualmente vivo. Os ministérios precisam ser enviados, reconhecidos e acompanhados, e a liderança precisa inspirar pelo exemplo e não apenas pelo regulamento. Restaurar a ordem litúrgica e ministerial no Adventismo é um ato de fidelidade à revelação e de resistência contra o individualismo espiritual. É um chamado, pessoal, à maturidade e à unidade, porque a igreja, quando bem ordenada, não reprime, ela liberta para servir. Isso tem implicações gigantescas, porque nós estamos falando de recuperar a autoridade apostólica como representatividade. E recuperar essa autoridade apostólica não significa retornar a um modelo hierárquico rígido ou autoritário, mas resgatar o espírito que sustentava a liderança da igreja primitiva, que é uma autoridade baseada na palavra, vivida na comunidade, que é confirmada pelo Espírito Santo e que é exercida com representatividade. Trata-se aqui, pessoal, de restabelecer uma liderança espiritual enraizada na verdade, na comunhão e na missão. E na tradição apostólica, a autoridade era relacional e pastoral. Os apóstolos ensinavam, eles corrigiam, eles organizavam e eles enviavam, sempre em diálogo com a igreja local, sempre com discernimento do corpo e sempre com esse foco na edificação do povo de Deus. Essa autoridade não era autoconferida, mas era reconhecida. Não era carismática no sentido individualista, mas servia ao bem comum. E no contexto adventista, esse modelo precisa ser reafirmado. A representatividade eclesiástica expressa em assembleias, comissões, votos e estruturas, ela é uma salvaguarda contra o autoritarismo e contra o subjetivismo.
É a forma que a Igreja Adventista encontrou para discernir a vontade de Deus coletivamente, respeitando a pluralidade dos dons e a diversidade das culturas, sem abrir mão da unidade doutrinária, sem abrir mão do ímpeto apostólico e de um sistema de governo que se diz representativo. Ao mesmo tempo, essa representatividade só terá legitimidade, pessoal, se estiver conectada com a autoridade apostólica. É muito difícil desenvolver uma representatividade se você não tiver autoridade apostólica. E esse é o ponto. Essa vai ser uma segunda série que eu quero trabalhar sobre ímpeto de liderança apostólica com você. Aguarde aí, depois da série A Ordem, nós vamos trabalhar sobre ímpeto apostólico. Então, você vai perceber que representatividade que não tem legitimidade na autoridade apostólica é uma representatividade vazia. Quando os votos se tornam rotinas administrativas e não atos de fé, quando as assembleias se esvaziam de espiritualidade e quando a liderança é aí reduzida a gerenciamento. Aí, gente, nós perdemos o elo com a missão. Aí é necessário que cada líder, cada comissão, cada membro veja-se como participante de uma igreja que continua sendo enviada por Cristo. As implicações são claras. Espiritualizar os processos administrativos é necessário, iniciando reuniões sempre com oração sincera, com escuta bíblica, com discernimento comunitário, formar líderes com consciência eclesiológica, compreenda a função da autoridade representativa e saiba exercê-la com humildade. Nós estamos falando de valorizar o envio comunitário, reafirmando a prática de comissões eclesiásticas como instrumentos espirituais e não meramente técnicos. Isso é tão importante, pessoal. Nós estamos falando de combater a fragmentação, promovendo essa interdependência entre ministérios, a transparência nas decisões, o fortalecimento na comunidade local como base da missão. E é assim, pessoal, que a autoridade na Igreja Adventista pode ser recuperada. Não como imposição, mas como serviço. Não como domínio, mas como guia. Não como performance, mas como fidelidade. A Igreja do Tempo do Fim, ela precisa de líderes que representem com clareza e coragem o Cristo que serve, que cura e que envia. E aí a tradição gnóstica, com seu apelo à autorrevelação, né, sua rejeição à autoridade comunitária e a sua espiritualidade desconectada da ordem, ainda que influencie o imaginário religioso contemporâneo, não terá vez sobre a igreja. Mas a Igreja Adventista é chamada a viver uma espiritualidade que seja encarnada, comunitária, uma espiritualidade que seja profética, uma espiritualidade que reconhece a autoridade, que seja uma autoridade como dom de Deus, que valoriza a comunhão como espaço de revelação e que sustenta a missão por meio de uma ordem justa, representativa e inspirada pelo Espírito Santo. Aí você vai perceber que a autoridade apostólica, restaurada com representatividade, é a resposta bíblica à fragmentação. É ela que une, que guia, que protege, que envia. É nela que nós encontramos a beleza da submissão voluntária. É nela que a gente encontra a liderança servidora e da comunhão viva. E é por ela, pessoal, que a igreja permanece como sinal do reino, amém? Firme, profética, uma igreja fiel. É isso que nós estamos à procura. E tudo isso vai apontar para uma ordem, que é a ordem da nova terra. E é essa ordem que nós buscamos, é essa ordem que nós queremos sentir um gostinho desde agora. Não é a ordem das teologias políticas rivais, baseadas no gnosticismo. Não, mas é a ordem revelada. E é sobre esta ordem que eu gostaria de finalizar o módulo 2 no próximo episódio. Então, eu espero você lá. Um grande abraço e até logo mais.